Vamos falar agora sobre direito penal militar, parte especial. Vamos falar dos crimes em espécie. Vamos falar do crime motim e revolta. O crime de motim e revolta é quando pelo menos dois militares se reúnem, dois ou mais militares se reúnem, agindo contra a ordem de superior, recusando a obediência de superior. É um assentimento em recusa conjunta de obediência. Ocupando quartel ou fortaleza. Ocupando os locais lá, meio de transporte. Quieto, Maju! Chloe! Chloe, vem cá, Chloe, vem! Ah, revolta é quando ele se recusa a fazer alguma coisa e ocupa também algum lugar para a ação da prática violenta, prática de violência e em desobediência à ordem superior ou em detrimento da ordem ou disciplina. Isso tudo é motim ou revolta. Sendo que para ser motim, o militar tem que estar armado. Os militares têm que estar armados. Esse crime é um crime propriamente militar, praticado somente por militar da ativa. Omissão de lealdade. Vamos lá, crime de omissão de lealdade. O militar deixa o militar omissão de lealdade. Deixar o militar de levar ao conhecimento do superior um motim ou a revolta. Isso é omissão. Aliciação para motim ou revolta. Aliciar o militar para a prática de qualquer crime previsto no caput, no primeiro, que quer dizer no que trata sobre motim e revolta. Violência contra o superior. Praticar violência contra o superior. Desrespeitar superior diante de outro militar. Ah, tá, não. Esse aqui é desrespeito. Violência contra o superior. Praticar violência contra o superior. Formas qualificadas. O comandante da unidade, se é o comandante da unidade a que pertence o agente. Se é praticado com arma. Se resulta em lesão corporal. Se resultar morte. A pena é aumentada de 1/6 a pena é aumentada se o crime ocorre em serviço. Só pode ser cometido por militar. Há necessidade de contato físico direto. Trata-se de um crime militar próprio. A violência contra militar de serviço. Praticar violência contra oficial de dia de serviço ou contra sentinela, vigia ou de plantão. Pode ser classificada. Pode ser aumentada a pena se for com arma, se resultar em morte. Trata-se também de um crime propriamente militar. Desrespeito ao superior. Desrespeitar superior diante de outro militar. Tem que estar na presença de outro militar.
tem que estar na presença de outro militar? Cadê? O desrespeito consiste na falta de consideração e respeito do acatamento praticado pelo subordinado, na relação de superior hierárquico, na presença de outro militar, desde que não constitua crime mais grave. Pode ser realizado através de palavras, gritos, desenhos, imitação. Só pode ser praticado por militar. O desrespeito deve ocorrer diante de outro militar e caracteriza-se mesmo se não venha perceber o desrespeito. Caricaturas, até caricaturas pode ser crime de desrespeito. Desrespeito ao símbolo nacional. Desrespeito ao símbolo nacional. Praticar o militar diante da tropa ou em lugar sujeito à administração militar. Ato que se traduz em ultraje a símbolo nacional. Desrespeito ao símbolo nacional. Praticar o militar diante da tropa ou em lugar sujeito à administração militar. Ato que se traduz em ultraje a símbolo nacional. Símbolos como o da bandeira, das armas, selo nacional. Esse crime somente pode ser cometido por militar. Significa ofender, menosprezar, faltar com respeito, seja por gesto ou palavras, ou escrito, a bandeira. Tem que ocorrer diante da tropa, no mínimo 2 militares comandados. Ou em local sujeito à administração militar. Crime de recusa à obediência. Recusar obedecer ordem superior sobre assunto ou matéria de serviço, ou relevante a dever imposto da lei, regulamento ou instrução. Não cumpre a ordem. É diferente. Recusa a obediência é diferente da recusa de obediência. Peraí, a ordem deve ser... Esse tipo penal que se encontra trata da insubordinação. Tá falando que é diferente de motim, esse crime de recusa à obediência, porque é somente um militar, e motim seria mais de 2 ou mais militares. Reunião ilícita. Para promover reunião de militares e nela tomar parte de discussão de ato superior hierárquico ou assunto ateniente à disciplina militar. O crime só pode ser cometido por militar. Publicação ou crítica indevida. Publicar um militar ou assemelhado sem licença, ato ou documento oficial, ou criticar publicamente ato de superior ou assunto atinente à disciplina militar, ou qualquer resolução do governo. Trata-se de um crime propriamente militar. Publicação ou crítica indevida. Publicações de críticas feitas por policiais militares em redes sociais também caracterizam esse delito. Violência contra inferior.
Só pode ser cometido por militar superior. É um crime propriamente militar. Fuga de preso internado. Promover ou facilitar a fuga de preso legalmente. Promover ou facilitar a fuga de pessoa legalmente presa. Para a configuração desse crime, a promoção da fuga de preso deve se dar a partir do estabelecimento prisional militar. O preso estava lá preso, internado lá na cadeia, e alguém ajudou ele a ser solto. Trata-se de um crime militar impróprio, porque tem previsão no Código Penal comum. O agente que facilita a fuga. Crime contra o serviço militar e o dever militar. Deserção. Ausentar-se o militar sem licença da unidade em que serve ou lugar em que deve permanecer por mais de 8 dias. É um crime permanente. Ele sempre vai estar em flagrante desse crime. Na mesma pena incorre, se não se apresentar dentro de 8 dias. Deixar de se apresentar à autoridade no prazo de 8 dias. Tá. O crime é consumado no 8º dia. A contagem dos dias de ausência para efeito da lavratura iniciar-se a 0 hora do dia seguinte, à meia-noite do dia seguinte. Lembra disso? Iniciar-se a 0 hora do dia seguinte. Aquele em que foi verificada a falta injustificada do militar. Então, depois do dia ausente lá que ele teve, é que vai começar a contar. É iniciada a 0 hora do dia seguinte. O crime é permanente. É um crime propriamente militar. Abandono de posto. Abandonar sem ordem superior o posto ou lugar de serviço que lhe tenha sido designado, para que lhe cumpria antes de terminá-lo. Tá. Abandonar o posto. Trata-se de um crime propriamente militar. Somente pode ser praticado por militar. Consuma-se com abandono do posto. Abandonando-o antes do seu término. Descumprimento de missão. Deixar o militar de desempenhar a missão que lhe foi confiada. Esse crime ocorre quando o militar deixa de cumprir a missão que lhe foi incuminada. É um crime propriamente militar. Embriaguez de serviço. Embriagar-se quando em serviço ou apresentar-se embriagado para prestá-lo.
É... Não fala aqui, mas ele é um crime propriamente militar, mas não fala aqui, nessa parte. Deixa eu dar uma olhadinha aqui nesse material aqui. Insubordinação, embriaguez ao serviço. A embriaguez deve ser voluntária e apresentar em duas modalidades. Militar que está de serviço e embriaga-se, se ingerir bebida alcoólica e não se embriagar. Se ingerir bebida alcoólica e não se embriagar, inexiste o delito. Se refere ao álcool ou outras substâncias tóxicas. A segunda hipótese aqui é quando ele está embriagado, mas ele tinha ciência que tinha que estar de serviço. Vale a prova testemunhal ou a autoavaliação clínica, se não for possível a execução de exame de dosagem alcoólica. Aqui deve ser mensurada preferencialmente com avaliação médica. Na impossibilidade da realização pericial, é admitida a constatação por meio de provas testemunhais. Dormir em serviço. Dormir o militar quando em serviço. Como oficial de quarto ou de ronda, ou em situação equivalente, ou não sendo oficial em serviço de sentinela, ou não sendo oficial em serviço de sentinela, vigia, plantão, as máquinas, ou seja, qualquer coisa. Só dormir. Você dormir em serviço já era. Vala. Dormir em serviço é perder a noção do ambiente em que é irrelevante o tempo que dormiu. É um crime militar próprio, cometido somente por militar ativo. Homicídio. Esse aqui é dos crimes contra a pessoa. A gente estava falando agora dos crimes contra o serviço, né? Agora dos crimes contra a pessoa. Tá acabando essa parte. Ainda falta. E eu nem terminei. Eu sabia que eu ia demorar pra terminar. Dos crimes contra a pessoa. Homicídio. Matar alguém. Homicídio qualificado. Ah, e o homicídio a gente já sabe. Se o crime for doloso contra a vida de um civil, é apurado pela Polícia Judiciária Militar, mas é processado pelo Tribunal do Júri. Tá. O crime militar de homicídio, tendo vítima civil, crime doloso, é apurado pela Justiça Militar, mas é processado pelo Tribunal do Júri. Trata-se de crime militar próprio. Impróprio, quer dizer, impróprio. Porque tem tanto no Código Penal comum quanto no Código Penal militar. Tá, continuando. Lesão corporal.
Lesão corporal leve, lesão corporal levíssima. Ofender a integridade corporal e a saúde de outro. Lesão levíssima. O juiz pode considerar a infração como disciplinar. Lesão culposa. Que negócio é esse de lesão levíssima? Tá dentro da lesão leve. Mas aqui embaixo tá falando lesão gravíssima é enfermidade incurável, perda e inutilização do membro, ou incapacidade permanente. Lesão grave é a que acelera a aceleração de parto, perigo de vida, debilidade permanente por mais de 30 dias. Lesão leve são as outras, né? Incapacite por 30 dias ou menos. Lesão levíssima é a que não causa perigo de vida, não causa nenhuma enfermidade, não traz nenhuma incapacidade. Tá. Continuando. Atos de libidinagem. Praticar ou permitir o militar praticar ou permitir o militar que com ele se pratique ato libidinoso em lugar sujeito à administração militar ou em exercício de sua função militar. Crime que tutela a moral sexual no cenário da caserna. Dos crimes contra o patrimônio. Desaparecimento, construção ou extravio. Desaparecimento, construção ou extravio. Fazer desaparecer, consumir ou extraviar combustível, armamento ou munição. Ou peças de navio, ou outros equipamentos militares. Modalidades culposas. A subtração por parte de terceiro da pistola institucional deixada em veículo particular responsabiliza o detentor da arma pelo crime de extravio da arma, na forma culposa. Crimes contra a incolumidade pública. Crimes contra a incolumidade pública. Tráfico, posse ou uso de entorpecentes ou substâncias de efeito similar. Tráfico, posse ou uso de entorpecentes ou substância similar. Receber, preparar, produzir, vender, fornecer, ainda que gratuitamente ou ter em depósito, transportar, trazer consigo, ainda que para uso próprio, guardar, administrar, entregar, qualquer forma de entorpecente que cause dependência física ou psíquica,
em lugar sujeito à administração militar, sem autorização ou em desacordo com a determinação legal ou regulamentar. Isso é crime militar. Ao ingressar na corporação, o militar fica ciente das normas e das exigências do cargo. Sabe-se que o uso de drogas é incompatível com a profissão. E é isso. Os crimes contra a administração militar. Tô cega mesmo. Desacato a superior. Desacatar superior, ofendendo-lhe a dignidade ou decoro, ou procurando deprimir-lhe a autoridade. A pena é agravada, tananã. Convém diferenciar o crime de desacato superior do crime de desrespeito. O desrespeito consiste numa falta de consideração, por isso é subsidiário, enquanto o desacato é uma franca agressão ao superior. Desrespeito é uma falta de consideração e o desacato é uma agressão. Peculato. Apropriar-se de qualquer bem que a função lhe dê, né? Lhe dê, como é que é? Autoridade, né? Peculato, furto. Subtrai de outra pessoa, né? De outro servidor, alguma coisa. Peculato culposo, sem querer. Quando é sem querer, tem a extinção ou a minoração da pena quando a reparação do dano. Trata-se de um crime impropriamente militar, né? Porque tem nos dois. Tem no Código Penal Comum e no Código Penal Militar. A reparação do dano se procede a sentença irrecorrível extingue a punibilidade. Se lhe é posterior, reduz da metade a pena imposta. Consução. Exigir para si ou para outro, ainda que indiretamente, vantagem devida. Corrupção passiva. Solicitar ou receber vantagem devida. Diferença entre a concussão e corrupção passiva é que na concussão há uma exigência, há uma determinação, uma imposição. Já na corrupção passiva é uma singela solicitação, um pedido. E é isso. Agora vamos fazer minha revisãozinha aqui, básica, sobre direito. Eu vou fazer em outro vídeo. Eu vou terminar aqui os crimes em espécies, alguns, né, que estão codificados no Código Penal. Tchau! E vou começar a falar agora uma revisão rápida, básica, sobre
sobre direito penal militar. Vamos lá. No direito penal militar, o militar ele vai ser julgado pelo juiz de direito ou o juiz auditor, que é o mesmo juiz, só muda o nome. O juiz de direito, esse juiz, ele julga crime cometido militar, quando o militar comete crime contra civil. Lembrando que o crime doloso contra a vida é o Tribunal de Justiça. Ele julga singularmente os crimes. O Conselho de Justiça Permanente, o Conselho de Justiça ele pode ser dividido em Conselho de Justiça Permanente e Conselho Especial de Justiça. O permanente julga os praças e o especial os oficiais. O Conselho de Justiça é composto por 5 juízes militares. 5 juízes militares, que na verdade, é um juiz de direito e 4 oficiais. Coloca que é 5 juízes. Não é militar, não é? Vou olhar aqui, né? Vamos ver onde que eu vou achar isso. Ferrou. Calma, tá chegando. Vou ter que dar um pause. Mas tô quase achando.